Mais uma aula de filosofia. Na aula de hoje, nós vamos continuar com Platão, só que na aula de hoje a gente vai falar sobre ética e política. Na aula passada, a gente falou sobre teoria do conhecimento. Se ainda não assistiu esse vídeo de teoria do conhecimento, né, a aula 5, vai lá na playlist, dá uma olhada lá nas aulas anteriores que você vai encontrar. Então, essa é uma aula do Projeto Fato Livre. Não esquece de dar o seu like, não esquece de se inscrever e de compartilhar se você acha que é um conteúdo que merece ser compartilhado. Tá bom? Vamos começar a nossa aula então. A gente já falou sobre isso, mas não custa dizer porque isso é muito importante. Platão é aluno de Sócrates. Olha, pessoal, a gente vai começar a nossa aula falando da alegoria da caverna, porque ela consegue sintetizar muita coisa do pensamento de Platão. Relembrando que essa saída, esse movimento de saída do fundo da caverna para o mundo iluminado diretamente pelo Sol, é um processo de sair da ignorância em direção ao conhecimento. É um movimento que você sai da ilusão do mundo material e vai para o conhecimento verdadeiro do mundo das ideias. Quanto mais você exercita a sua razão e quanto menos você se apega ao conhecimento gerado pelos sentidos, mais você se aproxima desse mundo das ideias de Platão. Então, para a gente começar a pensar nesse... Como é que a gente vai articular essa coisa do conhecimento com a ética e para a política? Porque para Platão vai estar tudo junto, né? Platão ele vai organizar ali a teoria do conhecimento e vai amarrar junto à teoria do conhecimento a questão ética e a questão política. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que para Platão o conhecimento ele é inato, ou seja, o conhecimento é algo que já habita na alma do sujeito, na alma do ser humano, e o conhecimento está ali. Então ele só precisa ser revelado. Esse processo de revelar, Platão vai chamar de teoria da reminiscência. Ou seja, nós conhecemos as coisas porque nós nos lembramos dela. A nossa alma racional, ela é capaz de lembrar dessas coisas que já existiam na nossa alma, antes da nossa alma se juntar ao nosso corpo. Platão, então, falando desse conhecimento inato, falando dessa teoria da reminiscência, ele vai dizer, olha, existem inclinações ou faculdades da alma humana. A nossa alma, ela já tem uma certa propensão, de acordo com Platão, certo? De acordo com Platão, a nossa alma tem uma certa vontade. A palavra vontade não é bem adequada, não, mas como a gente está tentando fazer aqui ser mais didático, ser mais direto, então a nossa alma ela já tem uma certa vontade. Então vamos entender isso daí. Platão vai dizer, olha, se a gente pudesse dividir a nossa alma, para entendê-la melhor, a gente vai dividir a nossa alma em 3. Existe uma parte da nossa alma que nós vamos chamar de apetitiva. É nessa parte apetitiva onde se encontram os nossos desejos. É nessa parte apetitiva que existem as coisas que nós queremos. Então, desejo, por exemplo, por comidas saborosas, vem dessa parte dessa alma apetitiva. Desejo por bens materiais, é dessa alma apetitiva. Platão também vai dizer que existe uma outra parte da nossa alma que ele vai chamar de colérica ou irascível. Essa parte colérica é a parte que faz com que nós queiramos a vida. É como se fosse o nosso instinto de sobrevivência. E é nessa parte colérica também que nós
expomos a nossa agressividade. Então, a parte colérica é justamente aquela vontade do confronto que muitas vezes nós temos, né? Então, existe agora uma terceira parte da alma para Platão, que ele vai chamar de racional. Essa parte racional é justamente a parte que consegue chegar ao conhecimento. O que é que Platão vai dizer? Olha, que a nossa racionalidade ela deve dominar as outras partes da nossa alma. Não é porque a gente está com vontade de fazer alguma coisa, como diria a vontade, a parte apetitiva, que nós vamos lá e fazemos. Ou quando nós temos vontade, né, de chutar o pau da barraca, né, de agredir, de falar um monte de bobagem. Não é porque a gente tem vontade. Às vezes, é claro que isso é muito raro para todo mundo, né? Mas é a parte racional que vai dizer se é o momento de fazer aquilo ou não. Do mesmo jeito que Platão diz que a nossa alma ela é dividida, ele vai fazer uma comparação com a cidade justa. Platão, quando ele escreve a República, olha, isso aqui é uma dica muito valiosa para você entender filosofia, para você entender os outros filósofos. Em algum momento a gente vai tratar ali dos teóricos contratualistas, e isso é muito importante para entender como é que a história da filosofia se liga a Platão. Então presta bem atenção nisso daqui. Platão vai fazer uma comparação entre essa divisão da alma humana com a divisão de uma sociedade. Lembra que lá na República, Platão está pensando na sociedade ideal. Platão está criando uma cidade do zero. Ele está iniciando essa cidade, e essa cidade, né, é um livro que ele vai construindo uma cidade, ele vai narrando como é que essa cidade ela é construída. E aí, nessa narrativa, nessa história de Platão, a intenção é que se chegue a uma sociedade justa. Então, Platão ele está buscando a justiça, ele está buscando explicar um modo da sociedade ser justa. Do mesmo jeito que a alma ela é dividida, a sociedade ela também é dividida. E Platão vai dizer, olha, existe, né, uma camada de trabalhadores, uma camada de guerreiros e uma camada de governantes. Se a gente faz uma comparação lá com a alma, os trabalhadores são justamente as pessoas que têm mais desejo por coisas materiais. Vão ser os artesãos, os agricultores, os escultores, vão ser as pessoas que vão fazer da sua atividade um meio de receber coisas, né? De conseguir dinheiro. Para Platão, vai existir uma outra categoria dentro da cidade, que são os guerreiros. Esses guerreiros eles serão responsáveis por guardar a cidade. Por fim, nós temos os governantes. Os governantes são as pessoas que mais têm habilidade, para o uso racional. Os governantes são aquelas pessoas que desenvolveram as suas habilidades racionais, que têm mais habilidades de uso da razão e por isso eles vão governar. Vou voltar aqui nesse slide para explicar uma coisa importante. Olha, para Platão, qual é o ideal de uma vida ética? Para Platão, o ideal de uma vida ética é uma vida que possa ser guiada pela racionalidade. O homem vai viver bem a partir do momento em que a busca pelo conhecimento ela for prioridade. Fazendo analogia aqui com a cidade, esse homem que é um bom
que é uma boa pessoa, ele será também um bom cidadão. Então, para Platão, é importante que você seja uma boa pessoa para que você seja um bom cidadão. Se você não for uma boa pessoa, ou seja, alguém que tenta encontrar aquele ideal de justiça, você também não será um bom cidadão, porque você não vai perceber o que é o ideal de justiça da sociedade. Pessoal, tudo isso é teoria de Platão, tá bom? Então vamos lá. Platão, na República, ele vai dedicar um tempo a falar de educação. Ele vai dizer, olha, primeiro, todo mundo deve ser educado. Platão, inclusive, faz algo muito novo na sua época, que é dizer, olha, as mulheres elas também devem ser educadas. Lembrando que na sociedade ateniense, no tempo de Platão, apenas os homens eles eram cidadãos. Mulheres, crianças e escravos não participavam da vida política. Então, Platão vai dizer, olha, primeiro todo mundo precisa de educação. E à medida com que as pessoas elas tenham habilidade para estudar, elas vão estudar cada vez mais, até que as pessoas com mais sabedorias se tornem os governantes. E aí entra o papel do rei filósofo. O governante, para Platão, não é alguém que vai se beneficiar de estar em um cargo de comando. O que é que Platão vai dizer? Olha, quem estiver no cargo de comando será o rei filósofo. Essa pessoa ela já tem a coisa que é a mais preciosa, que é o conhecimento. Então ela vai viver uma vida muito simples. As pessoas que querem enriquecer serão os trabalhadores que não vão governar a cidade e vão cuidar dos seus assuntos particulares. Aquelas pessoas mais raivosas, né? Aquelas pessoas mais afetadas pelo sentimento da raiva, da ira, elas também não vão governar a cidade. Porque o papel delas é de defender caso haja uma invasão de algum inimigo. Quem vai governar a cidade são justamente as pessoas que conseguem melhor usar a razão e que não precisam entrar em disputas à toa e também não sentem necessidade de enriquecer, porque ela já tem a coisa mais rica, que é o conhecimento. Então, pessoal, como eu falei, a ética e a política para Platão, elas andam de mãos dadas. Para que você se torne uma boa pessoa, de acordo com Platão, é necessário que você busque o ideal de bem. Se você é um bom cidadão, se você é uma boa pessoa, ou seja, alguém que busca o ideal de bem, por consequência, você também será um bom cidadão. Como é que você se torna uma pessoa de bem? De acordo com Platão, pela a educação. Tá bom? Então, vamos agora para o nosso exercício. Mais uma vez, professor, trazendo aí texto longo, né? Como é que eu vou lembrar desse texto até responder a pergunta? Calma, a gente vai primeiro concentrar aqui na nossa aula, para a resolução desse exercício, a gente vai concentrar no enunciado, no comando. Então, o comando está dizendo para a gente o seguinte: com base no texto e nos conhecimentos sobre ética e a política em Platão, assinale a alternativa correta. O que é que nós vamos buscar no texto, então? O que é que nós vamos buscar no texto? Pontos de referência sobre ética e sobre política, sobre isso que a gente conversou agora há pouquinho. Tranquilo? Vamos lá? Então, o texto vai dizer: exercita-te primeiro, caro amigo, e aprende o que é preciso conhecer para te iniciares na política. Antes não. Platão, então, está dizendo, olha, esse exercício que você tem que fazer é educação. Você tem que primeiro se educar. Então, continuando aqui o texto. Então, primeiro precisarás adquirir virtude. Tu ou quem quer que se disponha a governar ou a administrar, não só a sua pessoa e os seus interesses particulares, como a cidade e as coisas a elas pertinentes.
Pessoal, o que eu acabei de explicar. Não é apenas aquilo que me interessa, né? Não é apenas o meu desejo particular. Eu tenho que me educar para aquilo que eu quero, né? Mas eu tenho que me educar também para aquilo que é de comum para todo mundo. Vamos continuar a leitura. Assim, o que precisas alcançar não é o poder absoluto para fazeres o que bem entenderes contigo ou com a cidade, porém justiça e sabedoria. Pessoal, o governante, né, para Platão, não é aquele que manda prender e manda soltar, não é aquele que usa da força para governar. Para Platão, governa aquele quem tenta levar para a cidade justiça e sabedoria. Tranquilo? Vamos pronunciar de novo. Com base no texto e nos conhecimentos sobre ética e política, em Platão, assinale a alternativa correta. Vou colocar lá já as alternativas. Letra A. A virtude individual terá fraca influência sobre o governo da cidade, já que a administração da cidade independe da qualidade dos seus cidadãos. Pessoal, há uma relação entre o bom cidadão, entre a boa pessoa e o bom cidadão, então não é a letra A. Letra B. Justiça, sabedoria e virtude resultam da opinião do legislador sobre o que seria melhor para a cidade e para o indivíduo. O problema dessa alternativa, né, dessa alternativa B, é a palavra opinião. Tirando a questão da opinião, ela faz algum sentido. Vamos para as outras. Letra C. O indivíduo deve possuir a virtude antes de dirigir a cidade, pois assim saberá bem governar e ser justo, já que se autogoverna. Olha, a letra C é o que mais se aproxima da conversa que nós tivemos. Aquele que é capaz de se autogovernar também seria capaz de melhor governar a cidade, porque quando a pessoa tem, né, de acordo com Platão, o conhecimento do que é a justiça, é mais fácil ele governar para o bem comum. Letra D. Para se iniciar em política, primeiro é necessário o poder absoluto para fazer o bem para a cidade e a si próprio. Olha, Platão não fala de bem absoluto. Platão não vai dizer que o governante é o sujeito que manda em tudo, não. Tá bom? Letra E. Todo conflito desaparece em uma cidade se a virtude fizer parte da administração, mesmo que o dirigente não a possua. Também é falsa, porque para ser um bom dirigente, você também tem que ser uma boa pessoa. A alternativa, então, letra C, como eu já havia falado. Pessoal, muito obrigado por mais uma aula. Foi muito bom estar com vocês. Nos vemos aí em uma próxima videoaula. Não esquece de curtir, de compartilhar, né, de se inscrever se você ainda não é inscrito. E aproveita lá as outras aulas do Projeto Fato Livre. Grande abraço e até mais. Valeu!